Resolução da lista de exercícios passada pelo professor Hara. Para começar a resolução, pause o vídeo e tente resolver as questões sozinho. Depois volte, começando pela questão 1. Vamos lá. Questão 1. Para resolver a questão 1, vamos começar nomeando as partículas. Isso vai ajudar na resolução. Partícula 1, partícula 2, partícula 3, partícula 4. Temos informações importantes dadas pela própria questão e pelo desenho. A primeira informação é: as partículas são iguais em módulo. O que quer dizer? Que elas têm a mesma carga em módulo. A distância entre essas partículas é igual ao lado do quadrado e à diagonal desse quadrado. Com isso, podemos fazer algumas relações que vão nos ajudar a resolver essa equação. Agora vamos fazer umas análises antes de começar a fazer as desigualdades que vão nos ajudar. A primeira análise é: a partícula 4 e a partícula 2 estão atraindo a partícula 1 para o centro, para esse centro O. E a partícula 3 está empurrando ela para longe desse centro O. Então, vamos imaginar isso como um plano cartesiano. Imaginando como um plano cartesiano, podemos dizer que a partícula 3 está exercendo uma força negativa, empurra ela para o lado negativo do eixo X. E a partícula 2 e 3 estão puxando ela para o lado positivo do eixo X. Então, vamos nos importar com o eixo X na hora de usarmos os sinais de positivo e negativo nesse caso. Outra análise que podemos fazer é a seguinte análise. A partícula 4 e 2 estão atraindo a partícula 1 para o centro. Mas, como elas são iguais, elas não atraem ela lateralmente, atraem apenas para o centro. Com isso, podemos dizer que a força que a partícula 4 e a partícula 2 fazem na partícula 1 é igual à hipotenusa deste quadrado. Podemos também dizer que a distância entre a partícula 1 e a partícula 3 é igual à diagonal deste quadrado. E a diagonal deste quadrado nada mais é do que a hipotenusa deste outro triângulo retângulo. Agora vamos fazer o desenvolvimento dessa análise na forma de expressões numéricas. A força que a partícula 2 faz em 1 é igual à força que a partícula 4 faz em 1. Com isso, vamos voltar e pensar no triângulo que eu falei antes. A força dessas duas partículas somadas, influenciando em 1, vai ser igual à hipotenusa desse triângulo. E como vamos fazer isso? Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar só de F, que vai ser a força que 4 e 2 fazem em 1. F vai ser igual a F2 ao quadrado mais F4 ao quadrado. Isso também quando F for ao quadrado, porque é um triângulo retângulo. E aí vamos ter o seguinte. F vai ser igual a raiz de F2 ao quadrado mais F4 ao quadrado. Mas como já falamos aqui em cima, F2 e F4 são iguais. Então podemos botar isso apenas como F2, por exemplo. Isso vai nos dar o seguinte. F, que é a força que F4 e F2 fazem em 1, vai ser igual a F2 ao quadrado vezes raiz de 2. E a soma desses dois aqui vai dar 2F. E quando você fizer a soma desses dois, você vai ter F ao quadrado. O F ao quadrado vai sair e você vai ter apenas F2 vezes raiz de 2. Continuando. Dissemos que a distância entre a carga 3 e a carga 1 era essa diagonal. Essa diagonal vai ser o mesmo princípio da outra. Vai ser a hipotenusa deste triângulo retângulo. E a hipotenusa desse triângulo retângulo vai ser nada mais nada menos do que A vezes raiz de 2. Então, a distância entre
a partícula 3 e a partícula 1 vai ser igual a raiz de 2, pela relação do triângulo retângulo. Continuando, nós sabemos que a força resultante vai ser igual à força que 4 e 2 fazem em 1, que chamei apenas de F para facilitar a notação, menos a força que 3 faz em 1. Isso daqui vai ser a força resultante. Agora que já sabemos a distância e a relação entre essa força aqui, podemos substituir isso naquela equação. 1 sobre 4 pi epsilon 0 vezes Q1 vezes Q2 em módulo sobre o que? Distância. Sabemos que a distância entre as cargas é A, e a distância entre essas cargas é A vezes raiz de 2. Distância igual a A. Agora vamos fazer a substituição dessa fórmula nessas igualdades. Pegando essa fórmula aqui, podemos pegar esse F ao quadrado, que é a força que 4 e 2 fazem em 1, e colocar aqui. Sabemos que as cargas são iguais em módulo, então no lugar de colocar Q1 e Q2, podemos apenas botar Q ao quadrado. Isso vai ficar 1 sobre 4 pi epsilon 0 vezes Q ao quadrado sobre A vezes raiz de 2. Isso menos a força que 3 faz em 1. A força que 3 faz em 1, sabemos que a distância entre a partícula 3 e a partícula 1 é A sobre raiz de 2. Então, vamos substituir aqui. 1 sobre 4 pi epsilon 0 vezes Q ao quadrado, porque sabemos que em módulo as duas partículas 3 e 1 são iguais. Teremos Q ao quadrado sobre A vezes raiz de 2. Lembrando, isso é ao quadrado. É distância ao quadrado. Vamos ter A ao quadrado vezes 2. E com isso, podemos tirar tudo isso e colocar em evidência nos dois termos. Assim vai ficar 1 sobre 4pi epsilon 0 vezes Q ao quadrado sobre A ao quadrado e multiplica raiz de 2 menos 1 sobre 2. Isso daqui é exatamente igual ao que temos aqui em cima. Com isso, podemos dizer que a força resultante é igual à força centrípeta. E a força centrípeta nada mais é do que m vezes v ao quadrado sobre r. Força centrípeta é igual à força resultante. Podemos pegar o r que está aqui dividindo e passar para esse lado multiplicando. E o que seria o r? O r seria metade da diagonal, que é o raio desse círculo. E o raio desse círculo é metade da diagonal. A diagonal é a distância entre a partícula 3 e a partícula 1, ou seja, A vezes raiz de 2 sobre 2. Então, vamos passar para o outro lado. A vezes raiz de 2 sobre 2. Isso é igual ao R. Continuando a resolução. Temos agora o M. Podemos também passar o M que está multiplicando para o outro lado dividindo. E vamos ter 1 sobre M. Agora, podemos pegar e passar a raiz quadrada dos dois lados. Com isso, vamos ter apenas V, que é a velocidade tangencial, e é o que o exercício nos pede. V é igual a raiz quadrada
da força resultante vezes A, que multiplica raiz de 2 sobre 2 vezes M. Então, V é exatamente isso daqui. Podemos agora voltar aqui em cima e pegar a força resultante que já temos, bem aqui, e substituir nessa raiz. E vamos ter o seguinte. Pronto, agora que substituímos a força resultante, temos aqui a força resultante e aqui o A vezes 2 vezes raiz de 2 sobre 2m. Agora vamos lá, resolver essa equação. Primeiramente, podemos fazer o MMC e fazer essa subtração e ver qual número vamos ter. 2 raiz de 2 menos 1 sobre 2 é o que conseguimos com aquele mínimo múltiplo comum para resolver aquela subtração de um número irracional por uma fração. Agora, podemos pegar esse 2 e passar para cá multiplicando e esse 2 fazer a mesma coisa. Podemos cortar esse 1 com este 1 ao quadrado e vamos ter o seguinte. Agora teremos V é igual a 1 sobre 16π ε0 vezes Q ao quadrado sobre A vezes, entre parênteses, 2 vezes raiz de 2 menos 1 vezes raiz de 2 sobre M. Agora vamos fazer o seguinte. A distributiva do raiz de 2 multiplicando esses parênteses e o M pode vir multiplicando aqui para frente. E vamos ter V igual a raiz de Q sobre 16 e ε0 vezes. Fazendo aqui essa distributiva, vamos ter o seguinte. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2. Vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes menos 1 é igual a menos raiz de 2. Tudo isso sobre A vezes M. Agora, podemos tirar dessa raiz o 16 e o Q ao quadrado. Como ficaria isso? Ficaria igual a Q sobre 4. Raiz de 16 é 4, que multiplica a raiz de 4 menos raiz de 2 sobre π ε0 vezes A vezes M. E assim chegamos na velocidade tangencial e a resolução do exercício. Muito obrigado a todos que assistiram e as próximas resoluções serão postadas essa semana.